pessoal. Hoje eu queria falar sobre a questão das profissões relacionado ao nosso processo de evolução. Como que as nossas profissões elas possam estar se tornando ferramentas para que a gente evolua e que não se tornem apenas atividades nas quais nós entramos em manutenção simplesmente por buscar sobrevivência. Na minha perspectiva, para que a gente entenda como que a nossa profissão, as nossas escolhas profissionais, elas possam estar intimamente relacionadas ao nosso processo de crescimento pessoal, de evolução pessoal, o primeiro ponto que eu vejo é a questão de a gente estar de prontidão, de estar alerta a perceber em cada gesto que fazemos, em cada escolha, em cada ação, em cada pequeno microempreendimento da nossa vida, perceber o quão essas coisas, essas escolhas, elas possam estar relacionadas ao nosso processo de evolução. Nesse sentido, tudo que fazemos passa a se ressignificar ao ponto que a gente chega num conceito que é a ideia da inteligência evolutiva, que nós começamos a pautar a nossa manifestação baseada nessa inteligência, ou seja, todas as nossas escolhas são baseadas na nossa inteligência evolutiva. E tudo passando a ser ressignificado por esse olhar da inteligência evolutiva, faz com que nós possamos ser mais assertivos em cada ação que empreendemos, para que nós estejamos tendo esse crescimento evolutivo. Ao invés de a gente ter uma escolha profissional simplesmente por uma questão financeira, por que nós não podemos escolher, além também da questão da sobrevivência financeira, que é importante, por que nós também não podemos estar escolhendo profissões que estejam relacionadas ao que sentimos que devemos fazer, ao que sentimos que é importante para o nosso processo de evolução naquele momento? Uma questão que eu vejo que é muito complexo quando se fala do assunto profissão é o fato que a escolha profissional, ela realmente é algo de grande peso na nossa vida. Simplesmente pelo fato que boa parte do nosso tempo, das nossas energias conscienciais, das nossas energias enquanto indivíduo, vão ser depositadas nessa profissão e nas implicações que esta vai ter para com o todo, Mas uma questão que eu vejo que é de fundamental importância e entender e conseguir desdramatizar é a questão de nós pararmos, de nos enxergarmos enquanto profissão, de você parar com a ideia de que você é a sua profissão. Tem muitas pessoas que têm esse discurso, eu sou tal coisa. Que é uma questão às vezes até cultural, de você pergunta para a pessoa o que ela faz, às vezes é cultural de nós mesmos estarmos querendo saber o que ela faz profissionalmente, e às vezes o contrário também, da pessoa ela se identificar enquanto profissão. Eu acho interessante uma ideia que uma vez eu vi numa palestra, assim, parte do que aprendemos nessa dimensão não vai ser útil em outras dimensões. Ou seja, às vezes várias profissões que a gente empreende aqui, na que a gente chama na terceira dimensão, no plano físico, manifesto, encarnado, parte dessas coisas que nós empreendemos aqui, elas são fadadas à experiência dessa dimensão. Mas que, no entanto, quando nós saímos dessas dimensões, vamos para outros planos, a quarta dimensão e outras dimensões para cima, boa parte dos modos operantes, das formas de manifestação que se tem aqui não são necessárias lá. Sendo assim, a perspectiva é que às vezes você fica aqui muito apegado ao seu ser profissional,
E aquilo de nada vai ser útil daqui a um tempo, né? Aquilo não vai ser um processo, nada é infinito, mas numa dimensão maior, às vezes aquilo nem vai ser mais útil naquele momento. E aí eu começo a entrar na ideia de que a profissão em si, ela é o menos importante, muitas das vezes. A profissão, a carreira em si. O mais importante desse processo é o que a escolha dessa carreira profissional, dessa escolha, vai surtir de oportunidades de crescimento para o seu ser, evolutivamente, espiritualmente, enfim. Esse é o lance, esse é o ponto que eu vejo que é o mais crucial. É nós termos consciência de que a nossa escolha profissional, claro, na minha perspectiva, ela não deve ser feita dentro de uma ideia mundana mesmo, mas sim de uma ideia de ela estar intimamente relacionada à nossa evolução. E para isso, automaticamente, é importante que o indivíduo se autoconheça cada vez mais, que o indivíduo busque cada vez mais entender os seus processos, quais devam ser as suas superações, ou tirando essa visão de sempre estar tendo que superar algo, mas simplesmente o que ele realmente tem que fazer, qual que são as suas missões na vida. Partindo então dessa perspectiva que você não é a sua profissão, o que é então de mais essencial para o indivíduo no momento que ele resolve escolher uma profissão para si? Na minha forma de ver, é algo muito simples. É essa profissão fazer com que ele se torne uma pessoa melhor, né? Qualquer coisa que vá contrário a isso, na minha forma de entender, já tem algo errado dentro desse processo, no caso dessa escolha profissional. Tem 3 indicativos que eu quero colocar como premissas que eu vejo como cruciais para o indivíduo estar escolhendo uma profissão. A primeira, como eu já falei antes, é escolher uma profissão na qual essa seja suscetível a se tornar uma ferramenta para que o indivíduo consiga realmente se conhecer cada vez mais, consiga se entender, né? A segunda, que a sua escolha profissional ela esteja pautada em sentimentos de coisas que você realmente acha importante para a sua manifestação, de coisas que estejam no seu campo mesmo de vontade, daquilo que você sente que é o que você deve fazer, que você deve empreender. E a terceira é uma profissão na qual você se sinta útil tanto para si próprio quanto para o mundo. Eu queria fazer uma pequena ressalva que quando o indivíduo ele não está harmonizado com o processo de autoconhecimento dele, muitas vezes pode existir uma distorção na hora dessa escolha, que o indivíduo ele se pauta numa escolha, numa perspectiva hedonista, numa perspectiva de puro prazer. Ou seja, quando eu coloquei o segundo item, né, que o indivíduo ele tem que ir buscando um processo que ele sinta que é importante para ele, que esteja relacionado com as vontades dele, muitas vezes com os próprios sonhos pessoais, né? Eu acho importante isso ser ressignificado, não numa perspectiva, igual eu falei antes, egóica, hedonista, prazerosa, não tem nada a ver com isso. A questão é o que ele realmente sente que é um processo pré-evolução dele, para o desenvolvimento dele. Mas para isso requer um processo prévio de um autovasculhamento muito grande para conseguir separar, né, essas rebarbas, né, do que é realmente um processo de prazer e do que realmente é um processo de responsabilidade evolutiva e tudo mais. Às vezes, e na minha opinião, na maior parte das vezes, por incrível que pareça, às vezes os caminhos mais trabalhosos são os caminhos mais fáceis para o nosso processo de evolução. Tem uma frase que eu acho muito interessante que é assim: se você acha árduo evoluir através do discernimento, do esforço, da busca consciente,
experimenta então evoluir através da ignorância. Ou seja, você vai gastar muito mais tempo. O que eu quero dizer é que às vezes aparentemente é mais fácil ir pelo caminho mais trabalhoso, porque às vezes você está em manutenção de estar se alimentando de profissões nas quais você não se sente mais conectado, mas você fica naquilo porque aquilo ali já foi construído, já tem um lugar seguro e tal. Às vezes isso é tão mais trabalhoso energeticamente do que você realmente mudar radicalmente a sua profissão, buscar novas capacitações, ficar em períodos de formação até poder exercer a nova profissão. Às vezes essa busca aparentemente tão mais trabalhosa, ela é tão mais fácil pelo fato que não se há tanto desgaste energético quanto se há quando você está fazendo realmente algo que você sente que não é mais o que você deve fazer. Essa é a perspectiva que eu vejo, né, do porquê de às vezes esforçarmos mais, buscar às vezes ser mais trabalhosos. No final das contas o esforço é menor. Eu percebo muito, às vezes, muitos indivíduos que eles estão frustrados, eles estão infelizes em profissões nas quais ele construiu um conhecimento, uma manutenção, na qual eles construíram uma autoridade, um conhecimento sobre aquilo, mas que aquilo não está mais vinculado às suas necessidades naquele momento, ao seu propósito interior, afinado às suas buscas de autoconhecimento naquele momento. Mas o indivíduo, por vários motivos, né, questões financeiras, questões mesmo até de não de medo de não se lançar, o indivíduo ele fica na manutenção daqueles processos que já foram construídos. No entanto, o desgaste energético que ele tem ali, ele é muito grande, pelo simples fato de ele se sentir incoerente, ele se sentir infeliz, se sentir frustrado. Isso gasta mais da nossa energia, né? Esses sentimentos mais densos, né? Enfim, de tristeza, frustração. No contrário, às vezes o indivíduo indo para novas empreitadas, tendo que simplesmente aprender tudo do zero, isso às vezes gasta muito menos da sua energia enquanto indivíduo, pelo fato que essas novas empreitadas, elas estarem relacionadas com motivação, com vontade, com felicidade, com alegria. Então é interessante pensar nessa perspectiva também. Profissão não deve ser pautada em labuta, em peso, em dificuldade, enfim, em coisas ruins. Profissão, na minha forma de entender, ela deve ser pautada simplesmente como uma coisa, né, na qual você escolhe, que essa coisa se torna ferramentas para que você otimize o seu processo, né, e das pessoas à sua volta. Se a sua profissão ela não está te trazendo essas coisas, na minha opinião é muito simples. Vá se preparando, vá resolvendo o que tem que resolver, os pés de meia que você precisa, as novas qualificações enquanto você esteja com a profissão antiga, mas caia fora dessa profissão, porque a frustração no presente e no futuro, elas são fato, assim, elas vão acontecer. Em síntese, se a gente partir da perspectiva que, no meu modo de ver, a maior responsabilidade da nossa vida é dar cabo da nossa própria evolução, e que, em consequência de a gente tomar essa responsabilidade para nós mesmos, nós também vamos estar otimizando a evolução do todo, das pessoas à nossa volta, de todo o nosso contexto. Partimos então nessa perspectiva da inteligência evolutiva, fazendo com que tudo à nossa volta se torne uma ferramenta para a nossa evolução, uma otimização para a nossa evolução. Cada escolha, cada gesto, cada pequeno empreendimento,
cada escolha profissional, seja ela para a vida inteira, essa vida inteira, ou seja ela temporária, se tudo começa a partir dessa perspectiva, nós passamos a melhorar não só a nós, mas a tudo que existe.